Boa noite! Começa agora a rede de comunicação dos movimentos populares do Brasil. O novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, assumiu o ministério na semana passada, mas já está na corda bamba. Acusações de plágio e erros no currículo de Decotelli ameaçam até a permanência na pasta. Enquanto isso, tanto a educação básica quanto o ensino superior vão sofrendo ataques e podem perder recursos que garantem o ensino, como por exemplo o Fundeb. Vamos falar sobre esses e outros assuntos no programa de hoje. Continue por aí! Central do Brasil. O governo Bolsonaro sempre se mostrou afeito ao autoritarismo. E sua postura só tem sido reforçada com os ataques à imprensa e as manifestações de apoio aos atos antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal. Mas os movimentos populares e diversas entidades têm se unido para defender a democracia. Afonso Bezerra tem outras informações. Olá, Afonso! Olá, Pamela, tudo bem? Diante das ameaças contra a democracia e da incapacidade do governo em preservar as vidas brasileiras durante a pandemia, estão surgindo pelo país diversos movimentos de denúncia e resistência. O mais recente deles, lançado hoje, é o movimento Brasil pela Democracia e pela Vida, coordenado por mais de 70 organizações. É o que nós vamos conhecer na reportagem a seguir. Não foi fácil chegar até aqui. No passado, muita gente precisou deixar as divergências de lado e se unir para construir uma democracia forte. Este vídeo é da campanha Brasil pela Democracia e pela Vida, uma iniciativa que reúne mais de 70 organizações, coletivos e movimentos populares, como a Ordem dos Advogados do Brasil, as centrais sindicais, o Movimento Sem Terra, a Comissão Arnes e o Pacto pela Democracia. Na pauta, a defesa da vida dos brasileiros durante a pandemia e do Estado Democrático de Direito, ambos ameaçados pelo governo Bolsonaro. Além de um site e grupos em aplicativo de mensagens, a campanha pretende reunir os participantes em um grande ato, em julho, chamado Virada pela Democracia. O foco da campanha é conter os atos antidemocráticos do governo Bolsonaro, como revela o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Paulo Jerônimo. Há um risco muito grande de democracia. Você vê os movimentos todos que foram envolvidos, que foram patrocinados, inclusive patrocinados e alguma coisa, a participação do próprio governo, do próprio presidente da República, contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal, contra a imprensa. Então, isso tudo provocou essa união de todas as entidades. Em nota técnica de monitoramento da Covid-19, a Fiocruz apontou que até agora nenhum estado brasileiro teve redução no índice de transmissão de coronavírus. No Brasil, foram mais de 30 mil infectados confirmados em 24 horas. O vírus continua sendo transmitido em altos índices. Por isso, se você precisa ir a um médico, é preciso tomar cuidado. A Estação Saúde traz algumas dicas para você. Estação Saúde. Olá, meu nome é Raul Amorim, sou militante do Levante Popular da Juventude e faço parte do DCE da UFSCar. A minha pergunta de hoje é quais são as orientações de segurança que a gente deve seguir quando a gente vai no consultório médico ou num hospital, sabendo que esses lugares são grandes propagadores do novo coronavírus. Muito obrigado. O primeiro cuidado ao procurar um serviço de saúde é o uso adequado da máscara facial. É importante que, ao usá-la, ela deve cobrir toda a sua região de boca e nariz. Também não deve ser manipulada durante o seu uso. Ela é obrigatória para todos os adultos, menos para crianças menores de 2 anos. Ao procurar qualquer serviço de saúde, é importante também respeitar todas as regras do serviço, como distanciamento entre as filas, não ficar aglomerado na recepção, nem levar acompanhantes, principalmente aqueles que têm algum fator de risco. É preferível que vá sem acompanhantes. É importante também evitar tocar em bancadas, corrimão, cadeiras e sempre que for preciso fazer, sempre higienizar suas mãos com água e sabão ou álcool em gel. Um
ponto muito importante também a ser lembrado é avaliar se realmente você deve ir naquele serviço de saúde, principalmente se tratando de hospitais e pronto atendimentos, pois a maioria das queixas de saúde pode ser resolvida numa unidade de saúde básica e vai diminuir o seu risco de exposição ao possível coronavírus. E vale sempre reforçar, se você puder, fique em casa. Aproveite para ler um livro. A gente tem uma dica especial de leitura para você e que tem tudo a ver com o cenário das manifestações antirracistas. Para começar a semana, na Parada Cultural de hoje, quem tem a palavra é uma pessoa muito especial e querida, o músico e escritor Chico Buarque de Holanda. Parada Cultural. Aos espectadores do Central do Brasil, eu gostaria de recomendar muito um livro que não tem aqui comigo, porque emprestei para o meu neto Chico Brau. É um livro de 2018 e muito atual, Racismo Estrutural, de Silvia Almeida, da coleção Feminismos Plurais, de Jamila Ribeiro. O racismo que estrutura a nossa sociedade reflete na desigualdade de acesso a espaços como, por exemplo, a uma educação de qualidade. E o pior é que com Bolsonaro, a má gestão da educação tem resultado na destruição de políticas que buscavam reduzir as desigualdades de classe e raça. A repórter Nayá Tawani traz um panorama. Olá, Nayá! Trilhos do Brasil. Oi, Pamela, tudo bem? A gestão do presidente Jair Bolsonaro sempre sinalizou um desinteresse em investir na educação. No início deste ano de 2020, cortes orçamentários foram feitos nessa área. Além disso, outro ponto foi o avanço da militarização nas escolas por todo o país. Confira na reportagem a seguir como anda essa pasta da educação no Brasil. Desde o início do governo Bolsonaro, a educação no Brasil tem sofrido ataques constantes. A pasta já passou por 3 ministros diferentes e os investimentos foram mínimos para desenvolver uma educação mais inclusiva. O deputado federal por Pernambuco, João Campos, contextualiza o cenário do sistema educacional nos dias de hoje. Possa levar a sério a educação, porque nós não podemos desperdiçar tempo com a educação. A educação não aguenta esse debate ideologizado, completamente atrasado que o governo Bolsonaro tem entregado, e que os reais desafios do Brasil possam ser discutidos e buscadas soluções. O desafio da conectividade no país para a educação remota, o Ministério não teve nenhuma ação. A pandemia expôs as condições desiguais em que os estudantes brasileiros se encontram. Iago Henrique, estudante da Universidade de Brasília, comenta sobre as condições precárias que a educação enfrenta e enfatiza que o ensino remoto segrega ainda mais os estudantes, transformando o futuro da educação ainda mais incerto. Ele tenta sucatear ainda mais o ensino superior brasileiro. Não acho também que o ensino à distância seja a melhor saída para o problema que estamos enfrentando atualmente. Mesmo que seja muito ruim ficar parado e ter esse tempo perdido, não pode se deixar de lado os vários alunos que não possuem acesso à internet ou não têm um computador nem mesmo um celular. Então, por mais que seja muito ruim essa situação, a universidade pública é feita para todos e não se pode deixar ninguém para trás. Para agravar este cenário, o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, corre o risco de ser extinto. O Fundeb é quem tem financiado 40% do total da rede pública do país. A entrevista central de hoje é com Daniel Cara, que coordena a campanha nacional pelo direito à educação. Entrevista Central. Boa noite a vocês que acompanham o nosso Central do Brasil. Hoje vamos entrevistar o professor da Faculdade de Educação da USP e dirigente da campanha nacional pelo direito à educação, professor Daniel Cara. Qual a sua avaliação da chegada do ministro Carlos Alberto Decotelli? Boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, é um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui com vocês e poder discutir educação, que é uma área fundamental para a realização de um projeto de desenvolvimento para o país. A nomeação do ministro Carlos Alberto Decotelli é uma nomeação completamente atabalhoada, sem planejamento. Buscaram uma pessoa que
exclusivamente, né, esse era o ponto, né, tinha bom trato, era uma pessoa considerada educada, mas se esqueceram de que é preciso ter um ministro de educação com conduta ética. É um ministro que procura ser aliado dos militares, porque é militar, né, reformado, e ao mesmo tempo aliado do Paulo Guedes, mas que também vai dar conta da política educacional bolsonarista, que é a guerra cultural olavista. Então, eu não vejo com bons olhos essa nomeação, eu acredito, inclusive, que o ministro já começa sua trajetória extremamente enfraquecido. Quanto ao legado do ex-ministro Abraham Weintraub, qual a sua avaliação? Ele foi tudo menos ministro da Educação. Ele foi um polemista, ele foi um militante bolsonarista, ele foi um militante olavista, ele fez uma aliança gravíssima com Paulo Guedes no programa Futurice, que foi enviado recentemente para a Câmara dos Deputados para tramitar como um projeto de lei, mas é um projeto de desconstrução das universidades públicas e dilapidação do patrimônio das universidades. Então, é um ministro que não tem nada de positivo. A única coisa que ele fez foi polêmica. Se espremer toda a gestão do Abraham Weintraub, o que vai escorrer são polêmicas, muitas polêmicas, polêmicas que não levaram nenhum tipo de contribuição para a realização do direito à educação. Professor Daniel, entidades da educação já fazem uma campanha muito forte na internet pela votação do novo Fundeb, que vence agora em dezembro. Qual a sua avaliação de como ficaria o Estado brasileiro sem o novo Fundeb? O Fundeb ele é primordial, é preciso pressionar pela votação da matéria. Agora é importante dizer que não basta simplesmente votar o Fundeb. É preciso votar um Fundeb para valer, com dinheiro novo, com capacidade de garantir o direito à educação e, principalmente, com capacidade de garantir o direito à educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Esse é o nosso desafio como sociedade civil e também como profissional da educação. São Paulo já apresentou uma proposta de retorno às aulas. Outros estados também estão fazendo. Como seria um retorno às aulas estamos durante a pandemia e pós-pandemia? É importante dizer que o que conta agora não é a garantia do ano letivo. Em primeiro lugar, é a garantia da vida. E os estudantes indo para as escolas, mesmo com várias medidas de proteção que estão sendo imaginadas pelo governo do estado de São Paulo, colocam em risco professores, profissionais da educação, mas também as famílias, melhor dizendo, desses estudantes. Então, concretamente, o governo do estado de São Paulo fez muita espuma, mas pouco trabalho concreto, e agora vem com uma proposta demagógica de retorno às aulas para tentar recuperar a pequena popularidade que ele ganhou diante da pandemia. Uma última pergunta, professor. Os movimentos de educação conseguiram adiar o Enem, mas mesmo assim ele vai acontecer. E como é, na sua avaliação, que vai acontecer o Enem nesse contexto de pandemia? Não dá para cravar que vai acontecer o Enem. Tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda. Nós temos uma grande dificuldade de realização do Enem em termos logísticos, considerando que vai ser preciso respeitar, caso seja realizado o Enem ainda esse ano, protocolos de isolamento social. Melhor seria seguir a posição dos movimentos sociais e dos movimentos educacionais e respeitar o que foi aprovado no Senado Federal. O Enem só vai acontecer quando todos os sistemas estaduais de educação, porque os governos do estado que são os responsáveis, dos estados, que são responsáveis pelo ensino médio. Então, a gente propôs no Senado Federal e ganhou por 75 votos a 1, e o único que votou contra foi o Flávio Bolsonaro. Nós conseguimos aprovar a ideia de que o Enem só pode se realizar no fim do ano letivo de todos os sistemas de ensino, para garantir, de fato, oportunidades iguais. Professor Daniel Cara, agradecendo a sua presença aqui no nosso Central do Brasil. A Central do Brasil fica por aqui, mas você ainda pode falar com a gente pelo WhatsApp. O telefone é 11 99461 4472 ou mande um e-mail para redecentraldobrasil@gmail.com. E lembre-se de que se você precisa sair de casa, use máscara e higienize as mãos constantemente. A gente volta com mais debate político amanhã. Eu te espero.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.